enriquecê-las com sabedoria, com graça, com gozo e de grande vitalidade, através do Espírito Santo de Deus. Meus amados, eu queria compartilhar uma breve mensagem com os amados irmãos. É bem conhecida, se encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo de número 10, 12, 13, até o 14, para que possamos adorar o nome santo do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. 10. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. E um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor, ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a um ano, abraçará um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Amém? Amém, igreja? Queridos amados, está escrito no rodapé a respeito do meu testemunho. Eu sei que as horas são poucas e os minutos são propícios para um pequeno e breve testemunho. Mas antes de contar a metade, um pouco, deixa eu enfatizar algo que aconteceu comigo nos anos de 1984. Casei novo e tem um ditado na Bahia que diz que quem casa tem que casa. E surgiu minha oportunidade de ir para o estado de São Paulo, novo, uma cidade de pedra, sem conhecer a cidade, mas tendo tio que habita na cidade ou na capital. Fui para lá e passei alguns dias, meses, e aprendi que nos primeiros meses, dentro daquela capital, eu senti que dentro do convívio familiar eu estava atrapalhando a família do meu tio. Porque quando você recebe alguém, um mês é bom, 2 meses já começa a ficar meio preocupante. E eu via que estava dando constrangimento à família e procurei, como um pássaro, voar.
e conseguindo um emprego em São Paulo, eu aluguei um quarto na cidade, no jardim chamado Jardim Imperador, em São Paulo, e fui morar para lá. Só que eu não sabia que o projeto de Deus sobre a minha vida era grande e precisava passar por alguns processos para descobrir tudo isto. Logo quando eu cheguei no Jardim Imperador, eu morava numa parte de baixo de uma casa e um irmão da Assembleia de Deus, quer dizer, Igreja do Brasil para Cristo, morava em cima. E um belo dia eu estou lavando a roupa no tanque, ele vira para mim e diz dessa forma: "Ei, vizinho, sabia que Deus tem um plano na tua vida e que para este plano acontecer, ele precisa quebrar o vaso?" Eu dei risada porque eu não entendia isso. Com um mundano, não sabia o que era vaso, o que era ser quebrado por Deus, o que era ser levado à moinha de Deus. E daquele dia eu ri dele. Eu disse: nunca isso vai acontecer, eu tenho um bom emprego, moro aqui por morar, mas no meu lugar não é aqui, eu quero morar em outro lugar. E passando-se aproximadamente 15 dias, um irmão de cor, ele vira para mim e diz que os meus dias estavam contados na palma da mão de Deus para ser lapidado. Eu ri de novo porque eu não entendia. Se alguém chegasse para mim e me pregasse o evangelho, falasse do evangelho e dissesse para mim: Deus tem um propósito maior através da Bíblia, através da leitura, até que eu ia acreditar. Mas a pessoa virava para mim e dizia assim: olha, o vaso vai ser amassado, a pedra vai ser lapidada. Eu digo: de que forma? De que maneira, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho uma boa esposa, sou casado, tenho tudo, como é que vai acontecer isso? E 3 meses depois que eu estava morando naquele lugar, eu ouvi uma profecia que disse desta forma: tu está em um território onde tudo vai acontecer contigo. Tu vai chorar, os ouvidos da tua mãe não vai ouvir o teu choro. Tu vai pedir o abraço da tua mãe, você não vai encontrar o abraço da tua mãe. Você vai ser triturado, pisoteado, como um olheiro pisa o barro para fazer o vaso. Tudo isso você vai passar. Mais uma vez eu ri e dei risada mais uma vez e fui embora. Como que aquilo nunca ia acontecer na minha vida. Como que aquilo nunca ia chegar na minha vida. E um belo dia, me lembro como hoje, em pleno sábado, eu estou sentado na porta de onde eu morava, na parte de baixo, e me deu vontade de subir as escadas para ir até a rua. Quando eu chego lá, Deus usa uma senhora de aproximadamente seus 72 anos e diz desta forma: conta os dias nos teus dedos, porque o que Deus tem para fazer contigo é apressado na terra. E Ele não está lhe chamando, ou melhor, Ele não quer que você seja cauda do adversário, mas sim cabeça em Cristo. E aquilo entrou no meu coração querendo saber o que é isto. Mas não tinha ninguém que me ensinasse o evangelho. Não tinha ninguém que passasse por mim e pregasse Mateus, Marcos, Lucas e João. E um belo dia, eu me deparei com cada profecia dessa, no mês de junho do ano de 1985, anos depois que eu cheguei em São Paulo. Eu descobri que toda aquela palavra que foi dita aconteceu comigo. Mas eu esperava que Deus usasse alguém que falasse para mim um bom evangelho e quebrasse o meu ego. Mas não foi desta forma. Naquele ano de 1985, no estado de São Paulo, o Paulo Maluf, que era prefeito da cidade naquela época, ele cria a rota, que é chamada Rota Extensiva Tubira-Aguiar. Ele cria a rota, e o lema da rota é esse:
Deus cria, a rota extermina. E eu não sabia que Deus iria usar a rota para me fazer um vaso de Deus. Por quê? Porque a primeira coisa que acontecia, se eu visse uma briga daqui a 30 metros, 300 metros, a polícia vinha para cima de mim e me agarrava, me dava porrete, me dava porrada, me jogava no chão e me levava e dizia assim, olha, saiba que existe um Deus que te ama, mas hoje nós vamos dar um fim na sua vida. E eu passei por muito tempo chateado com Deus, porque eu não conhecia Deus, não sabia que era Deus, apesar que toda a minha família, a minha irmã Sandra, minha mãe de Nazailde, a minha tia chamada Vera, todo mundo conhecia Deus, menos eu. Eu era, como se diz assim, o último dos últimos para querer acreditar em Deus e aceitar a Deus. Certa vez, brincando de ser Deus, fui até o estado da Bahia, no Senhor do Bonfim, fui até a minha mãe e disse que era crente. Ela virou para mim e disse que crente igual a esse nunca existiu. Eu preguei a Bíblia, pisei em cima da Bíblia e disse para ela que se o Deus dela fosse mais forte do que o meu, podia se fazer um encontro comigo para a gente acertar a conta. Só que eu não sabia que ao acertar a conta de Deus seria o processo que Deus me fez passar. No ano de 1986, eu perdi emprego, perdi família e fui morar de rua, me tornando mendigo de rua em pleno São Paulo. Eu não conhecia nada, não sabia de nada. Eu fui morar em um lugar na praça chamado Praça do Rosário, que até hoje existe na Penha de França. Eu dormia na Penha de França, eu fedia xixi e cocô. O meu lugar agora era dormir debaixo de balustrada, como um mendigo de rua. E a primeira coisa que eu achei como amigo foi um saco de estopa para poder levar nas tralhas que eu tinha no meio da rua. E o que eu era recebido era com nome, eu era recebido com água quente, eu era recebido com pedra, mas ninguém falava de Jesus para mim, porque o processo de Deus sobre a minha vida eu teria que passar por aquilo. Eu teria que enfrentar tudo isto, eu teria que saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. E um belo dia, eu estou dormindo debaixo da balustrada, que era chamado Penharama, que era o cinema da Penha. Eu dormia debaixo daquela balustrada. Quando eu estou dormindo debaixo daquela balustrada, chega uma pessoa à noite distribuindo sopa e entrega para todo mundo a sopa. Quando chega para mim, diz assim, não, porque você está no processo de Deus e você não pode tomar a sopa. E aquilo me indignei, eu fiquei com raiva, fiquei chateado, porque eu dizia assim para Deus, por quê? Os outros é melhor do que eu sou diferente, mas eu não entendia que os carrapichos, os maus costumes, tudo aquilo eu tinha que tirar. À noite, no frio de São Paulo, quando eu cheguei no estado de São Paulo, a torneira para você abrir não descia água, ficava parada porque estava empedrada de gelo. Para me aquecer à noite, eu precisava tomar bomba. De primeira não era etanol, era álcool. O álcool a gente despejava água e álcool tornava-se da cor de leite. E nós tomávamos para aguentar o frio de São Paulo. Mas, nisto tudo, ninguém chegou para mim para dizer que Deus era bom, que Deus era maravilhoso. Eu só estava passando pelo processo. Todo lugar que eu ia, eu era zombado, eu era pisoteado, chutado. Não dá para mostrar pelos vídeos, porque são muitas marcas. Mas, naquela época, quando eu estava no meio, sendo mendigo, a melhor coisa que eu encontrava era um lugar chamado Panela de Barro. Eu esperava esse restaurante fechar às 11h30 da noite para colocar o lixo fora e comer do lixo. E eu falava bem assim, tenho que ligar para minha mãe. Mas como se naquela época era de ficha, eu não tinha dinheiro para comprar uma ficha. E eu ficava preocupado. Se eu fosse contar à minha mãe, eu sabia que minha mãe dizia assim, venha para cá, não quero você isso, porque mãe é mãe, sabe o que é cuidar filho. Se eu contasse, eu sabia que ela ia dizer assim, venha logo para casa, não fique aí não.
mas eu tinha que passar pelo processo de Deus. Eu tinha que dar valor ao que Deus me deu hoje. Eu tinha que aprender o segredo de Deus na minha vida. E certo dia, já encurtando cada horas, é rápido, certo dia, no ano de 1986 ainda, eu estava deitado em um banheiro público, onde todo mundo passava. Alguém olhou para mim e me ofereceu, naquela época, em São Paulo, havia um Bob's, e me ofereceu um Bob's, um sanduíche, de um hambúrguer. E eu disse a ele que eu não queria comer um hambúrguer, que eu não estava com fome. Todo mendigo diz isso. Eu não preciso da sua esmola, não preciso de você. Mas eu precisava. Eu precisava de um ombro amigo, de um abraço amigo. E não tinha como isso acontecer. E no ano de 1988, eu estava cheirando cocaína e experimentando com maconha, porque nós tínhamos que fazer isso na noitada. E quando foi um belo dia de estar tomando, juntamente com mendigos de rua, 51, álcool, e cheirando e fumando, alguém veio para mim, e eu me lembro como hoje, uma pessoa chamada Raimundo veio até mim e me presenteou com o Novo Testamento daquilo do Gideão. E disse, ei, leia, porque Deus tem algo através de você, através da palavra de Deus. E eu disse, não, eu não quero, eu rejeitei. Mais uma vez eu rejeitei Deus dentro do processo. Rejeitei Deus dentro da situação que Ele queria para a minha vida. Mas eu não entendia nada. Apenas eu queria saber o processo que eu estava passando. Porque tudo aquilo estava vindo acarretadamente sobre a minha vida. Foi quando eu me lembrei daquela senhora que disse para mim que eu ia chorar, que eu ia gemer, mas minha mãe não ia ouvir. Ninguém da família estaria perto de mim, porque o processo era de Deus. E no dia 18 de abril de 1988, eu estava decidido a tirar a minha própria vida. Eu estava decidido a dar cabo e fim da minha vida, para só simplesmente ficar em memória. Alguém perguntar se iria ser enterrado como indigente, porque eu queria procurar a morte de todas as formas. Mas assim mesmo, a morte fugia de mim, porque havia um projeto de Deus sobre a minha vida. E naquele dia 20 de abril, eu estava deitado no Museu da Penha. E quando eu estava deitado, eu vi quando chegou uma entidade chamada Capa Preta. E ele chegou até perto de mim e disse para mim desta forma, quer fazer uma aliança comigo? Quem está no escuro e quem está dentro de um buraco vai aceitar qualquer coisa. E eu disse a ele, eu quero fazer aliança contigo. E a primeira coisa que eu fiz com ele foi um pacto de sangue. E esse pacto de sangue custou muito, porque eu saí da penha para morar dentro de cemitério. Agora minha vida não era mais na Penha. Agora a minha vida era dentro do cemitério da Saudade, que era no São Miguel Paulista. Todo dia eu estava dentro do cemitério. Todo dia eu passeava dentro do cemitério. Eu dormia dentro do cemitério. Levantava no outro dia dentro do cemitério. Eu cheirava defunto. E quem olhava para mim passava e dizia assim, ei, tem água para tomar banho? Não. Eu digo, tu já viu um mendigo de rua cheirando defunto tomar banho? Era isso que eu passava ao tempo todo. Fora o que eu fiz dentro do cemitério, que não dá para contar, que é muito nojento. Mas o que eu gosto de falar é da grandeza de Deus, como Deus age, a forma que Deus faz. Tudo isto, no ano de 1989, eu estava decidido a aceitar Jesus Cristo. Mas antes de decidir aceitar Jesus Cristo, eu queria tirar a minha própria vida de novo, porque tudo aquilo do pacto que eu tinha feito com Capa Preta, ele não cumpriu, ele não fez, ele não realizou. Quer dizer, era a determinação de Deus para que ele não fizesse, porque eu não estaria diante de Deus. Eu acho que eu estaria morto nesta hora. Eu estaria contando os feitos de Deus na minha vida. E naquele mesmo dia, eu decidi dar término na minha vida. Eu liguei
para minha mãe, porque alguém me deu uma ficha, não me lembro a pessoa. Eu liguei para minha mãe, conversei com minha mãe e disse à minha mãe que aquele dia era meu último dia de vida. A minha mãe disse assim: tu está debaixo de oração, e a oração tem poder. A oração muda a história. E eu não deixei ela falar mais nada. Bati o telefone e desci de lá para uma ponte chamada Ponte Nordestina, para tirar a minha própria vida. Na minha mente, o diabo dizia: ninguém gosta de você, nada serve mais para você, dá o término da sua vida. Em cima da ponte eu estava. Era 5 horas e 30 minutos, que é muito movimento, é a hora de trânsito em São Paulo. 5h30 eu estava subindo a ponte, com a vontade de tirar a minha vida. Mas entenda bem uma coisa: Deus sempre prepara uma pessoa certa, na hora certa, para fazer algo na tua vida. E quando eu estava dentro, em cima da ponte, melhor dizendo, quando eu estava em cima da ponte, Deus já tinha falado com a irmã chamada Edeusina, para falar algo comigo. Eu estava pronto a me atirar da ponte, quando ela sobe a ponte cantando o hino da harpa 418. E quando ela canta o hino 418, eu paro para ouvir, porque eu nunca tinha ouvido um hino daquele sendo louvado. E quando ela acaba de cantar o hino, ela vai chegando perto de mim e diz: não faça tal coisa, porque Deus tem projeto na tua vida. E ela começou a cantar o hino 15. Ao cego perder e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E ela disse: olha, eu quero que você vá para casa. E eu disse assim: mas senhora, eu quero terminar minha vida hoje, porque ninguém gosta de mim, ninguém quer nada comigo. E ela me deu um abraço de mãe e disse: filho, se ninguém te ama, tem um que te ama, que se chama Jesus Cristo. E eu perguntei aonde ela está. Ela disse: está aqui, perto de mim. Tu queres conhecer? Vamos até em casa. E eu fui para a casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, a primeira coisa que ela fez comigo foi me dar uma toalha, me deu sabonete, me fez tomar banho. Eu tomei banho, tirei aquela sujeira toda do corpo, esfregando com bucha que tem do Nordeste, aquelas buchas de cerca, esfregando, tirando sujeira. Quando eu acabei de tomar banho, ela me mandou ir no cabeleireiro cortar o cabelo. Eu cortei o cabelo. E quando acabei de cortar o cabelo, ela chegando na casa dela, ela me deu uma roupa do seu filho, que ele tinha morrido há 2 meses. Ela pega a Bíblia do seu filho, manda eu estender a mão e profetiza sobre a minha vida, dizendo: a partir de hoje, você não é mais cauda, é cabeça em Cristo Jesus. E o Senhor manda lhe dizer que a partir de hoje, ele lhe dá pela nação, para as nações, como um pastor de igreja. Eu dei risada no rosto dela, porque ela não sabia, que eu não conhecia nada de Bíblia, não sabia nada, não conhecia. Se fosse para mim ler a Bíblia, eu chamava de Genésio, em vez de Gênesis, Êxodo, em vez de Êxodo, Deuteronômio, em vez de Deuteronômio. Tudo isso eu falava, mas ela virou para mim, olha que coisa linda. Ela entrou dentro do quarto, voltou e disse assim: eu sei que tu não conhece nada da Bíblia, nem tampouco sabe soletrar direito, mas eu quero lhe dizer uma coisa que Deus manda eu lhe dizer. Ele vai lhe ensinar dentro da Bíblia como é andar, como é falar, como é pronunciar. E tu vai entender que Deus é tremendo na face da terra dos viventes. E eu dei risada mais uma vez. E naquela noite ela me chama para ir para a igreja onde ela congregava, nas Assembleias de Deus, do Ministério Madureira. Eu visto a roupa do filho dela. A camisa batia na metade do braço, que era comprida, a calça no meio da calça, da perna, da canela. Mas assim mesmo eu fui alegre com a Bíblia debaixo do braço. Chegando naquela congregação lotada de gente estava. O pastor está orando, ele bate na sineta e diz que o culto vai ser diferente naquela noite. E ele diz assim: aonde está Antônio Alberto Carvalho dos Santos? Eu olhei para aquela senhora e disse: aquela senhora contou o meu nome. Sem ela mesmo saber o meu nome, eu não tinha dito o nome dela.
E eu disse assim para o pastor que estava lá, eu disse assim no meu coração: se esse pastor é verdadeiro, usado por Deus, que ele venha me buscar no meio dessa multidão. Ele disse: ei, tu está mandando eu te buscar no meio da multidão? O Espírito Santo está mandando ele buscar. Eu vou descer daqui, eu vou lhe buscar no meio da multidão. Isso é para você saber que Deus te ama. E eu estava no meio, atrás de uma coluna, ninguém dava para me notar. E ali eu de cabeça baixa, ele bate no meu ombro e diz assim: ei, Antônio, é hoje o teu encontro com Deus, é hoje a mudança de vida, da tua vida com Deus. E quando eu vou para frente, o Deus manda eu ir para frente, ele me leva para frente. Quando eu chego na frente do púlpito, ali do altar, ali onde fica, aí Deus diz assim para mim, diz assim, ó, diga para ele levantar a mão. Eu levantei a minha mão, e a mão ficou dura como uma pedra. Eu queria descer o braço, e o braço não descia. Eu fiquei 1h30 com o braço suspenso. Quando o pastor disse, deu a bênção apostólica, meu braço desceu como uma gelatina. E eu disse, agora eu vou fugir, porque ninguém vai me encontrar mais aqui. Mas foi diferente. Quando eu dei a volta, um homem chamado Alcir me abraça calorosamente e diz: servo do Deus Altíssimo, a qual Deus tem um projeto tão grande na face da terra. A partir de hoje você vai morar aqui na igreja. Eu disse: irmão, eu não posso, eu já estou na casa da irmã Deusina, deixa eu ficar por lá, lá é melhor do que aqui. Só que eu não sabia que o plano de Deus comigo era dentro da igreja. Quando eu chego na casa da irmã, a irmã disse: pega o que tu tem. Eu digo: só tenho só a roupa e a Bíblia, e vai para a casa pastoral, porque Deus te quer naquele lugar. Dentro da casa pastoral, eu nunca sabia o que era orar em línguas estranhas. Eu estou orando, minha primeira oração, eu nunca esqueci na minha vida, e a minha primeira oração foi assim para com Deus. Eu disse: Deus, se realmente tu és o Deus da minha mãe, o Deus da minha irmã, o Deus da minha tia, então se apresenta a mim, eu quero ouvir a tua voz audível falando comigo. Irmã, não faça isso não, não peça assim não. Quando eu acabei de falar isto, a voz de Deus bradou e disse assim: Antônio, tu queres que eu fale o que contigo? Eu corri, saí, chamei o pastor da igreja e disse: pastor, estou ficando doido. Uma voz está falando comigo, está chamando de Antônio. Me fala quem é. E ele diz assim: é o Espírito Santo. Não tenha medo, se aproxime dele, que ele quer fazer algo contigo ainda nesta madrugada. E eu entro para dentro do quarto, lá dentro do quartinho onde tinha da casa pastoral, quando eu estou lá orando de novo, a minha oração é essa: me faz ser conhecido como Deus da minha irmã, Deus da minha mãe, Deus da minha tia. E quando eu levanto, eu começo a falar uma língua que eu nunca vi daquela forma. A língua mudou, a história mudou, o sapateado começou, e eu queria parar, eu digo: não, não sou eu, e não parava, continuei a parar. Preste bem atenção, isto aconteceu às 9h30 da noite, eu só fui parar de falar em línguas estranhas, eu só fui parar de sapatear, era 5h da manhã, e eu pensando que era 11h da noite. Deus me envolveu no mistério, mas o pior não é isso, irmão. O pior é que Deus me batizou, Deus me deu o dom de visão, Deus me deu o dom de revelação. E eu achava que isso tudo era o mais importante, o bambambam dentro da igreja. Agora já não era mais o mendigo de rua, agora era o pregador, vamos dizer assim, o revelador. Ele era conhecido como o revelador da igreja. Só que era diferente, os irmãos vinham para dar a paz do Senhor para mim. Eu dizia assim: já lavou a mão para pegar na minha mão? E Deus diz assim: é assim que você trata os meus pequeninos? Eu vou lhe jogar de novo na sarjeta. Olha o que eu vou fazer contigo, não faça isso. E eu parei um dia, orando ao Senhor. Eu disse a Deus que me perdoasse pela forma que eu tinha falado a respeito de desprezar os irmãos. Eu achava que eu era o bambambam, eu achava que eu era o melhor da igreja. Eu achava porque Deus me usava louvando, Deus me usava pregando, Deus usava em línguas estranhas, na revelação, na profecia, eu era o melhor do que todo mundo. E Deus falou assim: ei, basta a crina, basta mais a crina, porque tem muitos que eu uso dentro dessa congregação. Apenas eu estou calado com eles para te fazer notório numa terra dos viventes.
Mas eu não dei muito crédito na voz de Deus. Sabe por quê? Porque apareceu na minha vida uma Jezabel. Eu troquei Deus por um prato de lentilha. Voltei à prostituição, ao que eu era de volta. Aí Deus falou assim: é desta forma que tu me trata? É desta forma que tu faz comigo? Eu te faço tudo contigo e tu me der deste jeito? Tu me troca por uma prostituta? Saiba de uma coisa. Aprenda a partir de hoje. Você vai voltar de novo para a rua. E você só vai voltar da rua. Escuta isso aqui. No ano de 1994. Eu disse: Senhor, eu vou passar 5 anos. 5 anos sendo mendigo de rua. É para você aprender a não beber águas rotas. Largar o manancial de águas e fazer isto. Eu voltei, amado. Mas eu voltei para pior. Porque a Bíblia diz, e isso é notório, que quando o demônio que está na tua vida sai, ele volta sete piores do que o primeiro. Eu era irreconhecível. Aqueles que me viam falando em línguas estranhas, aqueles que me viam sapateando, agora me via no meio da orgia, agora me via de volta no meio da umbanda, me via de volta fazendo coisas que eu não devia fazer. E tudo isso não tinha contado nada para a família. Mas entenda bem, o processo de Deus não é para te matar, é para saber que Ele é teu dono, Ele é fiel contigo. No ano de 1995, quando passa o processo, Deus me apresenta uma pessoa, a qual hoje é minha esposa. E eu disse para ela: liga para minha mãe e diz que eu mudei de história. Agora eu sou homem de Deus. E Deus vai me levar para o estado da Bahia. Ela disse assim: oxe. Um dia desse tu estava comendo, virando litro e tudo mais, agora tu diz que está fazendo isso. É Deus. Quando Deus muda a história, Ele sabe como fazer. Tem um ditado que diz, a Bíblia diz que Deus vai na tua frente direitando os teus caminhos tortuosos. Deus sempre foi na minha frente e sempre está na minha frente fazendo isto e aplanando os caminhos ásperos. Entenda bem uma coisa. Em 1998, Deus me manda para a cidade de Senhor do Bonfim, onde eu nasci. Eu não precisei falar nada. Quem me conhecia, só em olhar para mim, aceitava Jesus Cristo, porque o testemunho era grande. Quando eu chego, eu passo 5 anos pregando em Senhor do Bonfim, tomando conta de congregação de Senhor do Bonfim. E Deus falou assim para mim: se prepare, porque eu vou te levar de volta para o estado de São Paulo. Agora tu vai sentar em Alto Príncipes. Tu vai ser reconhecido. Eu disse: Senhor, eu não quero ser reconhecido para me ser de volta. De novo voltar ao que eu era antes. Ele falou: não, agora tu está curado. Eu te curei. E quando eu volto para a cidade, de São Paulo. Eu volto para a igreja de Madureira. Lá eu encontro um pastor que está em memória. Eu não sabia teologia, não sabia de nada. E ele investe no meu ministério. E quando ele investe em meu ministério, ele diz assim: 6 anos eu quero que você fique recluso na casa das Assembleias de Deus, na ETAD, lá em Campinas. 6 anos aprendendo teologia. Quando eu volto, eu acho que eu ainda sou o bambambam de novo, porque o homem é cheio de eu, cheio do ego, cheio de tudo. Aí Deus diz assim para mim: olhe, cuidado, para mim não lhe jogar em cima da cama, e da cama você não descer. Da cama você vai direto para a sepultura. Eu disse: Senhor, longe disso, longe de mim. Eu preciso aprender mais de ti. E quando foi, no ano de 2003, quando eu estou de volta para São Paulo, que tudo isso acontece, Deus me faz uma honraria muito grande. Eu nunca tinha visto isso. Ele me leva a ser secretário do pastor presidente das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, que era o pastor Lupécio Viguerniano, hoje é Samuel Ferreira. Quando era o Lupécio, eu era secretário do homem. E eu disse: Senhor, eu não tenho nada,
Eu não sabia de nada. Hoje tu me bota sentado do lado do homem, o homem na direita e eu na esquerda, secretário do homem, levando a pasta do homem, assinando tudo para o homem, tudo que ele faz ele manda anotar. E o que é que eu tenho a fazer no mundo, Senhor? Eu quero mais é Ti. Amados, hoje eu me encontro com 54 anos. Meu ministério vai para 30 anos de pastorado. E o que Deus tem mostrado, eu digo para Deus que eu deveria ter conhecido a Ele aos meus 10 anos de idade. Hoje eu vejo que Deus é tremendo na minha vida. Hoje eu vejo que Deus faz coisas que eu fico parado, analisando. E todos os dons que Deus tinha me dado, Ele me traz de volta de novo. Ele me galardoa de novo. Ele me dá dom de visão. Ele faz eu chamar por placa de carro. Ele me faz chamar por CPF. Ele me faz chamar pelo RG. Ele me diz número de processo que está engavetado dentro de um tribunal, dentro de uma cadeira do advogado. Ele me diz o nome do tribunal, o dia que vai acontecer. Isso é lindo demais de Deus. Eu não posso largar Deus. Eu tenho que estar diante de Deus e saber que Deus é fiel e soberano sobre a nossa vida. Isso é só um pequeno pedaço do testemunho. É só que eu não posso contar as nojeiras que eu fazia dentro do cemitério para vocês não vomitarem. E eu suspendo essa parte. Agora presta bem atenção uma coisa. Para me finalizar dentro dessa mensagem, ou dentro desse testemunho, deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher sulamita, ela é uma personagem emblemática do Antigo Testamento. A Bíblia não relata, não registra o seu nome, né? Mas ela é citada, ela é anônima, ela está dentro do anonimato. Mas Deus vai chamar ela do anonimato para fazer algo grande na sua vida. O que eu quero dizer contigo? Você pode estar por detrás da cortina, mas Deus já lhe viu você por detrás da cortina. Deus sabe o que você precisa, aleluia, por detrás da cortina. Deus vai se revelar muito mais ainda a você por detrás da cortina. Mas por que por detrás da cortina? Porque muitas das vezes não é chegado o nosso tempo de sermos apresentados. Aí ele nos esconde para não sermos apedrejados. Aí eu olho para olhar para essa mulher. A Bíblia diz aqui, rapidinho, amados. A Bíblia diz que essa mulher, chamada Sunamita, ela é rica. Ela não precisa de nada. Ela está dentro do seu povo. Tudo ela tem. Tudo que ela precisa é fácil de alcançar. Mas ela vê em um homem chamado Eliseu. E no seu moço chamado Geazi, ou Geazi, como queiram. A Bíblia diz que ela insiste para ela que ele coma pão. E ele para a comer pão. E todas as vezes que ele faz o mesmo caminho, ele para naquela cercania, come do pão, do alimento daquela mulher e segue. Ela propôs no seu coração fazer algo pela vida do profeta. Entenda bem uma coisa aqui que eu quero lhe dizer. Às vezes, Deus tem nos mandado semear em terras férteis. E muitas das vezes nós semeamos aonde tem pedras, à beira do caminho, muitas das vezes. Deus está dizendo que a tua mão está cheia de semente, mas semeie em terras férteis. Porque quando você semeia em terras férteis, algumas coisas mudam na sua vida. Mas como assim, pastor? Escuta bem uma coisa aqui. Por ela ser benquista dentro do seu povo, mas ela não podia passar por cima do seu marido. Ela não poderia passar por um princípio bíblico, que o marido é a coluna da casa. Ela não poderia passar. Ela pede ao esposo a permissão para fazer junto ao muro um quartinho de pedreiro para este homem de Deus. Ele pede a permissão. O marido lhe dá a permissão. É feito esse pequeno quarto. E dentro desse pequeno quarto, ela coloca 4 objetos dentro daquele quarto. E esses 4 objetos, ele tem que estar diariamente em minha vida e na tua vida. Você tem que ter uma cadeira.
Você tem que ter uma mesa. Você tem que ter um candeeiro. Mesa, cadeira, candeeiro e qual outro? Meu Deus do céu, até esqueci, amado. 4 objetos que são importantes na nossa vida. E aquela mulher faz para o homem de Deus de uma forma muito bonita. E ela diz uma coisa que me chama bastante atenção. Ela diz que colocamos na mesa uma mesa, uma cama, uma cadeira e um candeeiro. Então, se eu tenho uma mesa, eu tenho uma cama, e tenho uma cadeira, e tenho um candeeiro, todo o tempo será símbolo do teu ministério. Por quê, pastor? Por que mesa? Qual é o significado da mesa? O que tem a ver a mesa para com a minha vida? Não estou falando o que está escrito lá no Salmo 23, verso 5 ou verso 4, diz assim, prepara uma mesa para ela terminar. Não estou falando isso, dá para preparar uma mesa. Eu estou dizendo que a mesa, se nós olharmos dentro de 1 Samuel, você vai entender que o profeta Samuel disse, não sentaremos à mesa enquanto o moço não chegar. Sabe o que é isso? Reconhecimento. A mesa simboliza muitas vezes para a tua vida reconhecimento. A mesa simboliza provisão de Deus para a tua casa, para o teu ministério. E isso vai acontecer nesse mês de maio. Se prepare para a provisão de Deus na vida da Adriana, na vida da Juscelina, na vida da Miriam, na vida da Marcela, na vida dos demais que estão nos ouvindo nesta noite. Se prepare porque a provisão de Deus está chegando sobre a vossa vida e o nome de Deus será glorificado e exaltado para todo sempre. Cadeira. Cadeira fala-se de demanda de tempo. Fala-se de espera. Às vezes, nós precisamos sentar e esperar a nossa vez. Nós temos que não nos apressar para o Salmo 70, mas ficar esperando a nossa vez. Eu tiro a cadeira que quando você vai para o banco, no tempo que está hoje na pandemia, você pega uma senha, senta na cadeira e fica esperando sua senha ser chamada. Você tem que esperar. Às vezes tem muita gente na tua frente, mas a sua senha será gritada ainda este mês de maio. A sua senha vai ser chamada. Vai mudar tudo no teu caso, vai mudar tudo no teu ministério. Você saberá que Deus é grande, Deus é fiel sobre a sua vida, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado para todo sempre. Preste bem atenção. Candeeiro. Naquele tempo, os escribas e os fariseus escondiam os candeeiros para não ser pregoado o evangelho. Mas o que quer dizer o candeeiro na minha vida hoje? Você não precisa esconder ele debaixo da mesa, porque ele já é a luz dentro de você. O próprio Espírito Santo de Deus é o candeeiro da tua vida. Por onde você for, você já está iluminada. Alguém olha para você, te vê uma face de Cristo sobre você, o nome de Deus sendo glorificado e exaltado para todo sempre. A cama, escute bem, fala de descanso. E às vezes nós temos que descansar no Senhor. Eu vejo muito crente, principalmente aqui em Manaus, em desespero. Se eu digo a Deus que eu sirvo a Deus e que Ele é o meu Senhor, por que andar em desespero? Ah, mas é porque eu estou doente, porque fui diagnosticada com isso aqui. Irmão, calma. Descansa no Senhor. Descansa nos braços de Deus. Ele tem o melhor para fazer sobre a sua vida. Ele tem o melhor para ser realizado. E você verá o melhor de Deus sobre a tua casa. E você sobressairá de alegria e de gozo de Deus sobre a sua vida. Entenda bem uma coisa aqui. O profeta chama o seu servo e diz assim, vê o que ela precisa dentro da sua casa. E o seu servo diz assim, falta o riso, falta a alegria. Às vezes, falta essa alegria dentro da nossa casa. Andamos com guerras, conflitos interpessoais. Precisamos de uma alegria dentro de nós. Precisamos ver algo novo acontecer dentro da nossa vida.
E isso tem que acontecer. Chega de você viver em guerra, em conflitos, todo o tempo no reino espiritual. É hora de você desfrutar do melhor de Deus. É hora de você ver o novo de Deus acontecer na sua vida. É hora de você ver o velho sair. Pastor, liga o seu microfone, ficou mudo. Toca no seu microfone, pastor. Agora, Ok. ah, então é a hora de você se deparar com o novo de Deus. É a hora de você ver o novo de Deus acontecer na sua vida. O profeta manda chamar a mulher. A mulher chega até o profeta. E o profeta determina algo sobre a vida dela porque ela semeou na terra fértil do profeta. E ela diz uma coisa tremenda, ele diz uma coisa, a este tempo haverá alegria dentro desta casa. E eu quero dizer assim, amanhã, esta semana, haverá alegria no teu ministério, haverá alegria, ei, na tua casa, na tua vida financeira, na tua vida espiritual. Haverá alegria. Chega de conflitos. Chega de você dizer todo o tempo que está passando pelo deserto. Chega de você dizer todo o tempo, toda vez, dizer que está dentro do vale. Ei, irmão, se fosse o vale de Acor, tudo bem. Mas muitas das vezes nós estamos dentro de um vale que misericórdia. Se fosse um vale de Terapion, ainda bem também. Mas não é vale de Terapion, não é vale de Acor. Muitas das vezes nós estamos no vale da aflição, no vale da angústia. Eu quero dizer hoje para você, você vai passar por um manancial de águas. Algo novo tem que acontecer na tua vida. Você que louva, você que adora, você que glorifica, você que dá o teu tempo para Deus, semeando no ministério, tem algo novo para acontecer. Alabaxandarabacai. Ei, essa nuvem obscura vai ter que sair, porque o melhor de Deus tem que acontecer na sua vida, tem que chegar na sua casa, no seu ministério, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua saúde. Tem que acontecer algo novo. Você tem que sorrir, aleluia. Alai, face, entre lá e assúria. Você tem que dizer, ei, o Senhor me trouxe alegria de volta, o sorriso de volta. Andereba. Mas, pastor, eu estou igual a Abraão. Deus pediu o riso da casa. Meu riso acabou. Não, 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 não. Veja que Abraão disse: ei, eu subirei, eu, menino, sacrificaremos a Deus e retornaremos do sacrifício. Sabe o que quer dizer isso? Ei, tudo aquilo que você faz, Deus está vendo, Deus está lhe vendo, Deus está pronto a lhe aprovar, Deus está pronto a lhe honrar, Deus está pronto a mudar a sua história na face da terra. Ei, quem te viu chorando vai lhe ver sorrindo e você vai louvar o nome santo do Senhor. Preste bem atenção uma coisa. Ela diz desta forma: ei, não minta para mim. Eu e o meu Senhor já somos velhos de idade. Nós não temos mais esperança nenhuma. Ei, irmão, quem está em Cristo não pode morrer a esperança. Porque a Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore que for cortada. Você, como árvore, pode ter sido cortada de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, pelos da tua casa, que se levanta muitas das vezes contra a nossa vida, por não entender o ministério que Deus tem na nossa vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. A alegria vai voltar. Porque a Bíblia diz, amado, nesse texto histórico aqui, que eu acho muito lindo isso. A Bíblia diz, irmão, que no tempo determinado ela abraça o filho. Ela começa a amar o filho, a pôr o amor no filho. O filho cresce. Está numa fase de adolescente. Vai para o pai com o campo. Tem uma insolação, volta para casa. Quando ele chega em casa, ele está dizendo, se disse para o pai que está com dor de cabeça, imagina para a mãe. A Bíblia diz que ela, pode olhar, lendo lá, ela diz que está sentada sobre o seu joelho, quer dizer, na cadeira do profeta. Ela sentou até o meio-dia, onde o menino expirou, morreu. Mas ela não, escute, ela não se desesperou. Tem momento, amado, que a prova e a luta não é para você entrar em desespero.
é para você adorar o nome santo do Senhor. Tem momentos que Deus senta no teu barco para lhe ensinar no teu barco. E não para lhe tirar do barco, é para lhe ensinar do barco. Se prepare, Sheila. Tem algo grande de Deus na sua vida, Sheila. Eu não lhe conheço, Sheila. Mas Deus está dizendo para mim que se prepare para um novo tempo de Deus. O Senhor está falando para mim. Eu não lhe sei de nada da tua vida, nem tampouco lhe conheço. Mas Deus está falando para mim que o ano de 2017 não foi um ano satisfatório, não foi um ano desejável, mas 2021 é um ano de vitória, é um ano de conquista, é um ano de realizações, é um ano que você vai glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Se prepare, porque eu vejo você testemunhando, eu vejo você glorificando o nome do Senhor, eu vejo você dizendo assim, valeu a pena, e Deus diz assim, se prepare, porque isso é só o começo, se prepare porque está vindo maior, a torneira grande será aberta sobre a tua vida, Sheila, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado para todos sempre. Juscelina, eu não lhe conheço, mas entenda bem uma coisa que Deus manda eu lhe dizer nessa face da terra. Eu estou vendo o teu nome, eu estou olhando o teu nome aqui, e Deus está falando de uma batalha espiritual que tem passado. Mas entenda bem uma coisa, toda batalha tem final, toda batalha tem final, e dentro dessa batalha está o general de guerra, e ele está dizendo para você, se prepare, porque você vai cantar um cântico novo, e o nome de Deus vai ser glorificado e exaltado para todos sempre. Ramante couve deri calassai. A Bíblia diz, amado, para me finalizar, a Bíblia diz que a mulher pede os seus servos para abordar um jumento. Ei, prepara o jumento. Se fosse na Bahia, coloca uns caços aí do lado que eu vou visitar o homem de Deus. Ei, coloca um amante em cima. Ralá, catou, quibaracaia, súbia. Ei, coloca um zumbu aí do lado. Ei, coloca aí um andu aí do outro lado que eu quero levar para o homem de Deus. Uma rapadura. Ei, eu quero levar. Ei, um queijinho feito da cabra, um queijo de cabra. Ei, um queijo manteiga. Eu quero levar lá para o profeta agora. Mas ela não diz nada, porque não é tempo de lua nova, não é sábado, não é dia de visitar profeta, não é dia de ir fazer nada. Mas ela não diz nada. Ela vai. Porque ela está dizendo, ei, o riso tem que voltar para minha casa. A alegria tem que voltar para minha casa. Ela vai. O profeta está em cima do muro. Entenda bem uma coisa, do monte. Entenda bem uma coisa. O profeta está em cima do monte. Geazi está embaixo, pouco abaixo, para não deixar ninguém subir o monte, para não atrapalhar a oração do profeta. Quando ela chega, ei, a primeira coisa que o servo pergunta é, vai bem a tua casa? Vai bem. Nós precisamos aprender com essa mulher. Vai bem com os teus familiares? Vai bem. A primeira coisa, quando a gente está dentro da prova, ai, irmã, estou dentro da prova, não aguento, irmã, vai bem, tudo vai bem. Tudo contribui para Deus, para o melhor de Deus. Agora entenda bem uma coisa. O profeta diz algo tremendo. Deixa ela vir, porque o Senhor me encobriu de saber o que está passando. Sabe o que eu vejo isso aqui? Nem tudo Deus nos revela. Dentro do deserto, nós pedimos que Deus venha falar. Deus não fala. Deus quer ver a nossa atitude, nossa perseverança, nossa fé. Dentro do vale, Deus também não responde. Dentro da fornalha, piorou. Dentro da cova dos leões, dos nossos inimigos, piorou também. Sabe por quê? Porque Deus quer ver a nossa posição de soldado diante a essas circunstâncias da vida que tem nos afrontado dia a dia. Ah, irmão, pastor, você diz isso porque você nunca passou prova, irmã. Tinha dias quando eu morava no estado da Bahia, eu não tinha 10 centavos para comprar um pão. Fazendo a obra não tinha. Eu tinha que subir no púlpito com sorriso para os irmãos não saberem o que eu estava passando. Perguntava, vai tudo bem? Vai tudo bem. Sabe por quê? Porque a minha recompensa vem do Senhor. E tudo que eu fazia dentro da obra era por amor a Deus. Eu cheguei a pregar a igreja em Bonfim,
na cidade da minha irmã, onde nasceu, que era apenas 9 membros. Eu saí deixando 340 membros. Eu dizia assim, Deus é fiel. Mas os irmãos nunca me viram chegar assim e dizer assim, ei, eu estou passando prova, estou passando luta, estou no deserto. Porque eu era espelho para muitos. Você é espelho para muitos. Não diga para ninguém aonde está a tua dor. Entre no teu quarto, fecha a tua porta sobre si, ore em oculto, e aquele que está em oculto, ele vai lhe ouvir, vai lhe recompensar, e você verá o melhor de Deus. Meu Senhor, eu te pedir alguma coisa? Não, foi que houve. Eu não fiz nada, eu não fiz um quarto, eu não botei cadeira, eu não botei mesa, eu não botei candeeiro, em troca de nada não, eu não te pedi nada não. Sim, mas o que foi que houve? Tu me prometeste algo, aconteceu. A palavra se cumpriu. Só que agora, ele está lá em cima da cama, sem vida nenhuma. E eu não aceito. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim? Aonde há morte na tua terra, esterilidade, que é morte, se prepare, vai frutificar, vai produzir, porque as chuvas cerúdia e a temporã vai descer sobre a tua casa, sobre a tua vida. A chuva cerúdia vai chegar em bom tempo e você vai se alegrar no Senhor. Eu ouvi falando, a irmã falando aí, que em Petrolina está frio, frio, frio. Eu vou mandar ela vir para Manaus, aqui é 50 graus, 40 graus de calor, que é bom demais. Mas Deus assim mesmo trabalha também no calor e no frio, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero dizer para a irmã que ela disse que tem um mês que se levantou da cadeira de roda. Eu não conheço a irmã, também não sei quem tu és, mas o Senhor fala para mim que Ele tem te dado sonhos, e esses sonhos são proféticos. Só que muitas das vezes nós não entendemos os sonhos proféticos de Deus, porque no dia seguinte nós levantamos, não lembramos do sonho qual foi. É porque é tempo determinado de acontecer. E o Senhor fala para mim que tem te dado sonhos. E esses sonhos são proféticos. Se prepare, porque está para chegar o melhor também de Deus na tua vida. E você vai se alegrar muito no Senhor. Marcela, escuta bem uma coisa, se você está me ouvindo. O Senhor manda lhe dizer uma coisa. É tempo de sorrir. É tempo de sorrir. É tempo de você sorrir. Como diz lá em Cantares, a chuva de inverno já passou. Já foi-se embora. Aparece as folhas do campo. E o tempo de chegar chegou na tua vida, Marcelo. Se prepare, porque você vai se deparar com a provisão do Senhor e você vai se alegrar muito, diz o Senhor. Deixa eu finalizar aqui rapidinho. A Bíblia diz que o profeta manda o Geazi levar o seu bordão. Ei, irmão, tem crente que não está preparado para ver o milagre de Deus. Tem crente que não está preparado para ver algo sobrenatural de Deus. Porque Geazi não estava pronto para ver uma ressurreição. Geazi não estava pronto para ver algo que ia acontecer. O profeta diz assim, vai, não se detenha ao caminho, não converse com ninguém, faça somente o que eu te mandei. Ele fez tudo, nada aconteceu. Falta de fé, insegurança, incerteza. Deus não quer você desta forma. Deus lhe quer você ávida hoje no Espírito, cheia do Espírito Santo de Deus. Eu sempre tenho esse tema comigo dentro do meu coração. Se você hoje fosse uma Débora, coisa linda. Se você hoje fosse uma Cícera, menina, acontecia coisas grandes na tua vida, que você ficaria atônita em ver a mão de Deus agir sobre você. Para me finalizar, a Bíblia diz que o profeta vem, vai até a casa, sobe até o quarto, escute, debruça sobre o menino, volta de novo, ora de novo. Tem coisas que temos que persistir em oração para que aconteça. Não é só orar uma vez, não. 2 vezes, não. Tem crente que ora hoje e já quer resposta amanhã. Não, 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 não. Persista na oração.
Vá batendo, ela vai se abrir e você vai glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. O profeta ora, o espírito do menino recobra-se, ele entrega de volta o sorriso e a alegria para a casa daquela mulher. Para me finalizar e agradecer a Deus desde já pela oportunidade do nome do Senhor Jesus. Se prepare, irmãs e irmãos que estão nos ouvindo. Esse mês de maio, o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Microfone desligado. Pastor, seu microfone está desligado. Pastor? De novo? Agora voltou. Ei. Acho que as meninas não sabiam que o seu celular tá com o número. É de Suzana, sua esposa, né? Aí botou no mudo. É porque o meu, esses negócios de mídia não pega, não. Parece que ele é desconvertido. Eu vou orar nele para ele se converter de novo. O senhor estava falando neste mês de maio e aí ficou mudo. Ah, esse mês de maio, se prepare, se você crê, se você tem dívida, serão pagas. Porque a provisão de Deus é para multiplicação. Você terá em abastância para dar e nunca tomar emprestado. Se prepare que este mês de maio, escute isso aqui, já passou o mês da mãe, agora é o mês da tua casa, agora é o mês do teu ministério, agora é o mês de você ver o agir de Deus sobre a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, é o mês do recomeço na tua vida, e o nome de Deus será glorificado e exaltado para todos sempre. Se preparem, eu estou dizendo isso, Deus está mandando dizer de novo, preparem-se, porque o melhor de Deus vai bater na tua porta. O melhor de Deus chegará na tua porta. Você não vai precisar sair correndo atrás, não, amado. A bênção vai correr atrás de você. Vai chegar na sua porta. E você vai louvar e exaltar o nome santo do Senhor. Deixa eu orar para vocês. Pai bendito. É falar do teu amor. Obrigado, Deus, porque nesses poucos minutos expressei não aquilo que tu tem feito no meu testemunho, na minha vida, Deus. Sou grato a ti, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, Senhor Deus amado, tu tem sido o meu Reobote, Deus. Tu tem sido a minha Ebenezer, Deus. E eu sei que na vida desta família, deste povo, que estão, Senhor Deus amado, nesta live, Deus, serão alcançadas pelo teu Espírito Santo de uma forma soberana. Eu sei, Senhor Deus amado, que aonde houver um medo, Deus, o Senhor vai arrancar hoje este medo, essas incertezas, essas inseguranças. E o Senhor fará o melhor, Deus. Porque o melhor, Senhor Deus amado, está para acontecer no meio do teu povo. Eu sei, Senhor Deus amado, que o que está acontecendo em Israel e na faixa de Gaza, Deus, é cumprimento da tua palavra, Deus. Mas nós te pedimos pela paz, Deus amado, daquele lugar. Senhor, é no ano que Israel está fazendo 74 anos, Deus amado, de emancipação, Senhor Deus amado, de nação, Deus. Está acontecendo isso. E quando nós começamos a ler, Deus amado, a Bíblia, nos deparamos o que diz o profeta Ezequiel, Deus amado, sobre Gog e Magog, Deus. Senhor, que haja paz em Gaza, que haja paz em Jerusalém, que haja paz, Senhor Deus amado, no muro das nossas casas, no nosso casamento. Deus,
Que o nosso casamento, Senhor Deus amado, o Senhor venha colocar uma cerca de espinho, como disse Ezequiel, Deus amado. Coloca uma cerca de espinho, Deus amado, para que o inimigo não venha até nós, Deus amado. Mas o nosso ministério, Deus, tem que ser impactante dia após dia. Abençoa, Senhor Deus amado, a irmã que teve a responsabilidade, Senhor Deus amado, hoje de dirigir essa live, Deus. Senhor, que cada dia, Senhor Deus amado, o Senhor cresça e ela diminua, Deus. Eu quero também falar a respeito, Senhor Deus amado, não sei se é Rosilene, Rosicleide, Senhor Deus amado, abençoa a vida da tua serva. O ministério, Senhor Deus amado, do louvor estabelecido, da pregação, estabelecido sobre a vida das tuas servas, Deus. Que cada dia mais seja fecundo, Deus amado, frutífero sobre a vida de cada uma, Deus. E obrigado, Deus, por essa oportunidade. Desde já nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, que vai fazer e já está operando em nosso meio, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E já quero agradecer a este Deus abençoado no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.